Gostaria de fazer uma leitura que se encontra em Gênesis 32, do verso de número 22 em diante. Gênesis, capítulo de número 32, o verso de número 22 em diante. Está aí. E ele fala sobre o val de Jaboque. Gênesis 32, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: eu não te deixarei ir, se me não abençoares. O próximo, 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar seus assentos. Graças a Deus, a história de Jacó é uma história muito linda, da qual nos fala acerca de uma promessa que Deus fizera na sua vida. A história diz assim que Rebeca, estando grávida, ela começa a perceber que havia no seu ventre uma luta muito grande, que era diferente das demais pessoas. Então ela foi orar ao Senhor, dizendo para Ele: o que é que acontece comigo? E naquele momento da sua oração, Deus vai dizer assim para ela: olha, no seu ventre existem 2 nações, porém, o menor vai ser maior do que o outro. Então ela, entendendo aquilo que o Senhor tinha colocado na sua mente, na sua memória, quando ela vai ter os filhos e nasce de repente, as 2, ela olha para Jacó e ela entende que Jacó tinha uma promessa muito grande na sua vida, que Jacó seria aquela pessoa da qual Deus havia escolhido. Porém, ela vivia numa sociedade da qual o primogênito ele tinha mais privilégios do que os demais. A Bíblia diz assim, que o primogênito ele tinha um quinhão dobrado. Ou seja, se você tivesse 10 casas, o primogênito 5 era deles, e o restante era dividido entre os demais. Então, tudo aquilo que fora da pessoa, a metade era do primogênito. E fora isso, ele ainda tinha a incumbência espiritual de ser o líder daquele povo. Então ele pegava tudo que o pai tinha que passar, ele passava para o primogênito, então o primogênito ele passava para os demais. Só que, fora isso, ainda a Bíblia diz assim que o filho mais velho, o filho primogênito, ele era uma pessoa diferenciada. A Bíblia vai dizer enfaticamente que Esaú era um homem peludo, ele vai dizer assim, e caçador, né, irmão? E vai dizer assim que Jacó era um homem da qual era liso dos braços, não tinha pelo nenhum, e ele gostava de ficar na tenda. A tenda ela era um lugar onde as mulheres ficavam, geralmente as mulheres ficavam na tenda. Mas Esaú, ele era uma pessoa diferente, porque Esaú era aquela pessoa que já nasceu para a liderança. Era aquela pessoa que não tinha como você olhar, não tem aquela pessoa que antigamente, a Bíblia diz assim, as pessoas de fama, não é? Você olhava lá e falava assim, olha só como que aquela pessoa é diferente, a pessoa ela já tem uma estatura maior que as outras, ele já tem um tamanho maior que os outros, e a pessoa é diferente. E para Jacó viver com Esaú, a sombra de Esaú era algo muito difícil. Porque ele sempre estava à sombra de uma pessoa da qual era melhor do que ele. E viver perto de alguém que é melhor que a gente é muito difícil.
Eu me lembro que quando nós viemos para cá, nós viemos do Paraná para cá, eu tinha 1 ano de diferença com meu irmão. E aí, nós viemos para cá, meu pai falou assim para mim: você é muito briguento, você vai apanhar todo dia na escola. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar seu irmão para que ele possa estudar junto com você. E meu irmão, ele é mais alto que eu, tem cabelo até hoje, e ele era mais inteligente do que eu. E aí, eu nunca entendi por que eu tinha que ir para a escola. Nunca me entrou na minha cabeça que eu achava que a escola era uma cadeia. Todo dia eu estudava no Olivier Bianco. O Olivier Bianco parece uma cadeia, né, irmão? Aquele muro alto, quem já foi lá sabe. E eu chegava na escola, eu ia lá para a última classe e eu ficava lá, desenhando, né? E eu me recordo que a professora passava, meu irmão estava sentado na primeira carteira. Aí ela olhava e falava: ai, que lindo, olha como ele escreveu. Olha como que a letra dele é bonita. Ali ia passando, quando chegava perto de mim, irmão, falava: como que pode isso? Como que pode ser irmão daquele lá? Falava, e virava a costa e ia embora. E eu pegava, e sempre que eu leio essa história, eu me lembro do meu irmão. Porque depois nós fomos estudar música, meu irmão tinha facilidade. Aí depois nós fomos para outro lugar, chegava lá, meu irmão tinha facilidade. E como eu ficava desenhando na escola, que eu não gostava de prestar atenção em nada, aí eu falava assim, pelo menos no desenho eu sou melhor que ele. Aí um dia nós tivemos aula de educação artística. Aí meu irmão fez um desenho, eu lembro que nós estávamos com bastante gente assim, olhando o desenho dele. Aí ele fez um desenho da qual a perna do hominho era menor. E aí a gente começou a tirar sarro, aquele monte de molecada tirando sarro. Mas que desenho feio esse aí, hein? Aí a perna do hominho. Aí veio o professor chegou, pegou o desenho dele e falou: como que pode? Esse menino nunca teve aula de desenho. E olha só, ele entendeu a proporção do desenho. Ele entendeu que estou vendo um hominho daqui, a cabeça tem que ser maior e a perna menor. Meu irmão, a gente pegava o desenho e ficava, impossível um negócio desse aqui, né? E aí, quando eu começava a ver isso aí, eu começava a perceber assim, falava, como que pode? Né? Nós somos da mesma família, mas ele tinha mais fama. E o outro, ele não tinha. Então, quando eu vejo a história de Jacó, eu sempre lembro do meu irmão, porque eu penso assim, como que é difícil a gente crescer do lado de uma pessoa que é muito inteligente. E aí, só que quando eu comecei a perceber, eu falava assim, meu irmão gosta de um tipo de coisa que eu odeio. Eu odeio a escola, meu irmão ama a escola, né? Eu falava assim, eu gosto de nadar, meu irmão nunca entrou na água, ele é corintiano não gosta de água, né, irmão? Geralmente o corintiano não entra na água, não toma banho, né? E ele sempre teve isso aí. Então a gente fala assim, eu tenho coisas, né, que são boas e ele tem coisas que não são boas, né? Mas acontece que quando você pega e consegue viver a sua própria vida, é diferente. Sabe, eu vejo que assim, que Jacó, ele não conseguiu viver a vida dele porque ele estava tão concentrado em ser o irmão dele, que ele deixou de viver a vida dele. Ele estava ali e ele começou a olhar assim e falar assim para ele assim mesmo, olha, eu tenho que ter primogenitura. Eu acredito que dentro da tenda, ele começou a olhar para o irmão dele, toda vez que o irmão dele chegava, ele começava a pensar assim com ele, olha, meu irmão é melhor que eu, mas se eu fosse o primogênito, a minha vida era diferente. Mas se eu fosse o primogênito, meu pai me daria atenção. Mas se eu fosse o primogênito, então seria diferente a minha vida. A bênção de Deus é comigo, mas eu tenho que ser meu irmão, eu tenho que ter a primogenitura do meu irmão. Você sabe que é isso que muitas das vezes atrapalha a vida da gente. É quando nós começamos a observar a vida dos outros e não vivemos a nossa própria vida. Olha, Romanos capítulo 7, verso de número 7, Paulo diz algo muito interessante. Diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morta o pecado. Veja só, meu irmão, que quando nós começamos a olhar para as coisas que estão acontecendo agora, quando nós queremos ser outra pessoa, nós deixamos de viver a nossa própria vida.
Nós deixamos de ter os momentos nossos, porque nós queremos ser outra pessoa. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, a lei é pecado, quando ele está dizendo lá que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está dizendo a letra, ela é ruim. Ele está dizendo assim, não, ela não é ruim. Mas eu não conheceria a cobiça se eu não tivesse lido aqui, dizendo assim, não cobiçarás. Aí ele fala assim, vai cobiçará o quê? Ele fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então estava lá, o camarada estava feliz, Haroldo. Ele estava lá com a esposa dele falando assim, minha esposa é bonita. Mas aí quando ele leu a lei, ele falou assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele falou, por que eu vou olhar para a mulher do outro? Aí ele deu uma olhadinha para a mulher do outro e falou, mas é bonita, hein? Eu não tinha percebido ainda, mas é bonita. Aí daqui a pouco ele parou e falou assim, não cobiçarás o boi do teu próximo. Ele falou, para quê, gente? Eu estou feliz, meu boizinho está aqui. Quando ele olhou, ele falou, mas o boi do outro é melhor do que o meu. E aí ele diz assim que essa pessoa, ela parou de viver. Paulo diz assim, olha, aí eu parei de viver a minha vida porque a lei não me deu poder, a lei não me dá poder para mim conseguir me libertar desse pecado. Mas a graça de Deus sobre a nossa vida, ela nos dá poder para nós sermos libertos de todas essas coisas. Eu vejo que hoje nós estamos vivendo num mundo tão difícil, porque hoje as pessoas estão vivendo num tempo de ostentação, não é? Aí nós temos a rede social. Aí a pessoa abre a rede social, parece que todo mundo é feliz, não é? Aí você olha lá, está lá, você não conhece a pessoa, mas você abriu a rede social dela, ela está lá sorrindo. Ela está lá com um carro bom, ela está lá com a mulher bonita, ele está lá comendo no melhor restaurante. Aí você fala assim, meu Deus, a minha vida então é só trabalhar, pagar a conta, não é? Aí eu vou para a igreja à noite, ó, o outro aqui, né? Sai de um lugar, vai para o outro, mas é porque nós não conseguimos enxergar a realidade das coisas. Quando nós começamos a olhar para as coisas dos outros, cobiçar as coisas dos outros, nós não conseguimos viver a nossa própria vida, nós passamos a esta cobiça tomar o nosso coração, de maneira que nós não entendemos a vida do outro. E aí nós começamos a pensar, mas a vida do outro é melhor, mas nem sempre é melhor. Eu estava assistindo um filme essa semana aqui, um filme sobre o Elvis Presley. Né? É um lançamento, eu estava assistindo, falei assim, vamos ver sobre o Elvis. Meu irmão, quando acabou o filme do Elvis, eu falei, que vida triste o Elvis teve, irmão. Que vida triste. As pessoas aproveitavam dele, irmão. O professor, ele nunca conseguiu viajar para fora do país. Eu pensei assim, não, eu não queria ser Elvis. Mas se eu ficasse olhando para a vida dele, sem viver a minha, eu ia falar, a vida dele é melhor que a minha, mas não é. Nós temos que parar por um momento e falar assim, olha, deixa eu aproveitar a minha vida. Se Jacó tivesse compreendido isso, ele teria aproveitado a sua mãe, Rebeca. Mas não, ele estava sempre olhando para o seu irmão. Ele estava sempre querendo ser seu irmão. De maneira que, quando ele estava ali com a sua mãe, se ele tivesse compreendido que ele estava vivendo o melhor tempo da vida dele, ele ia aproveitar a presença de Rebeca, porque quando ele foge para Padã-Arã, a mãe dele falece. E ele nunca mais vai ver a mãe dele. Ele queria a presença do pai. Quando ele volta, o pai está vivo, mas a mãe já havia falecido. Ou seja, se ele tivesse pensado por um momento, ele teria dado mais atenção às coisas que Deus tinha colocado na vida dele. Mas não, ele para e ele impede de reconhecer a graça de Deus na vida. Às vezes a pessoa não consegue reconhecer aquilo que Deus tem feito nela. Por quê? Porque ele está olhando para a vida do outro. Você sabe que às vezes nós estamos vivendo em nossas vidas. Esses dias, na pandemia, teve muito suicídio. E aí eu peguei as redes sociais, quando eu pegava o nome das pessoas, eu olhava. E aí eu via a rede social dele dizendo assim, olha, amo minha família. E aí quando eu conversava com a família falava assim, não, ele nunca conversou com a gente. Aí eu chegava lá, falava assim, aqui na rede social ele fala, comprei um carro novo. E aí a família falava, não, esse carro ele tirou foto, mas é de fulano de tal. E aí eu comecei a pensar quanta vida de falsidade
Às vezes você não está reconhecendo aquilo que Deus tem feito na tua vida, e aí você olha para a vida do outro e imagina que é mil maravilhas. Mas não, meu irmão, a tua vida, ela tem uma bênção tão grandiosa, que se você começar a compreender, você vai falar assim, não, eu tenho que dar glória a Deus mesmo, eu tenho que entender que a bênção do Senhor é sobre a minha vida. E dito isso, eu quero ler mais um verso com vocês, 7:21, de Isaías. Isaías 7, verso de número 21. Que eu achei maravilhoso. Eu estava lendo, eu falei assim, meu Deus, que verso tremendo isso. Olha, naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. E será tal a abundância de leite que elas lhes darão, que comerá manteiga e mel comerá, e todo o restante no meio da terra. Olha, Deus está dizendo assim para o povo assim, fala assim, olha, você está olhando, você fica aí cobiçando as coisas dos demais, mas eu vou dizer uma coisa para você, o camarada que mora do lado da tua casa, ele vai ter 10 vacas, mas ele vai ter trabalho. Ele falou assim, mas você vai ter uma vaquinha só, é uma vaquinha só, mas essa vaca vai dar tanto leite que você vai comer, que você vai dar para o vizinho, e ela vai te sustentar de uma maneira tremenda. O milagre acontece na tua vida, meu irmão. Tem horas que nós não reconhecemos isso. Às vezes você está lá, olha para a pessoa e fala, o que é isso? Um dia, uma mulher veio pedir oração para mim, e aí ela falou, olha, vem aqui orar em casa. E aí ela chegou lá, quando eu fui entrando, ela falou, está vendo esse carro? Desceu do guincho, não tem nem 2 quilômetros, eu paguei tanto. Eu falei, meu Deus, que carro caro. Aí fomos entrando, ela pegou e falou, está vendo esse quadro aqui na parede? Eu paguei tanto numa oferta que eu fiz lá, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, que quadro caro. Aí ela foi entrando e foi falando das coisas que ela tinha. Aí ela olhou para mim e falou, mas irmão, eu daria tudo isso por uma única noite de sono. Eu tomo remédio. Ah, irmão. Aí eu falei, hoje eu vou ostentar aqui. Ela falou, você consegue dormir, irmão? Eu falei, meu Deus do céu, irmão. Olha, vai lá para você. Tem dia que eu durmo. Eu acordo, tomo café, eu durmo de novo. Ela falou, é. Falei, se eu for no banheiro da senhora, eu tiver uma cadeira do lado, eu encostar, eu durmo. Falei, um dia eu estava conversando com um amigo meu, deitei no banco da praça, dormi. Eu falei, senhora acredita que eu já dormi e sonhei que eu estava dormindo? Ela falou, acredito. Eu falei, pensa num dom que eu tenho. Aí eu fiquei pensando, como que pode? Às vezes a gente fica reclamando, a mulher tem tudo isso, mas não consegue dormir. Eu falei, mas a bênção de Deus é uma vaquinha na nossa vida, meu irmão, mas uma vaquinha que deixa com que nós durmamos, nós comemos, nós viemos na igreja, louvamos o nome do Senhor, porque nós temos saúde, nós temos vida e vida em abundância. Mas tem horas que nós temos que parar, falar assim, olha, não vamos ficar julgando essas coisas. Porque se nós começarmos a olhar para a nossa vida, nós vamos entender que a nossa vida é cheia de bênçãos. Tem pessoas que abrem uma porta de emprego pequena. E esse emprego que ela faz, aí ela consegue formar os filhos, comprar casa de praia. E aí ele fala assim, não tem como entender. Mas se você ficar comparando com a vida do outro, você não vai ser feliz não, meu irmão. Mas tem bênçãos de Deus sobre a tua vida, e tome posse disso, que ela está sobre a tua vida. Às vezes o seu cônjuge não vai ser o mais bonito, não, mas é bênção na tua vida. Se você ficar julgando aí, você vai falar assim, mas peraí, eu vou escolher o melhor. Não, mas a bênção do Senhor é sobre a tua vida. Penina tinha 10 filhos. Ana teve um filho, que se chamava Samuel. Olha, eu vou falar para você, o filho dela era melhor do que os 10 filhos da outra. Então, às vezes, você tem um filho, mas Deus vai te abençoar. Salomão, ele tem uma máxima, que eu oro sempre com a mesma oração que Salomão ensinou. Salomão diz assim, se tu tens que pedir alguma coisa ao Senhor, pede isso, que você coma do fruto do seu trabalho.
Ele falou, tenho visto muitas pessoas que têm ambas as mãos cheias, mas ele trabalha, quem come do fruto do seu trabalho é outro. Ele tem esposa, mas quem deita com ela é outro. Ele tem filho, mas quem cuida do seu filho é outro. Então, se você tem que pedir alguma coisa a Deus, peça isso, que você coma do fruto do seu trabalho. Meu irmão, você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ter o carro, mas vai ser uma bênção na tua vida. Você tem uma casa, mas tem história nessa casa. Você vai, tudo que Deus colocar na tua vida, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pare, você não precisa olhar para as coisas. Tem hora que você vai ficar assim, eu quero ter aquilo, aí a tua felicidade está naquele momento, vai chegar aquele momento, você não vai ter felicidade nenhuma. Agora eu quero outra coisa, e aí a sua felicidade vai estar sempre à frente e você nunca vai alcançar. Quando Jacó trocou a primogenitura com seu irmão com um prato de lentilhas, ele pensou, agora eu sou o primogênito, agora vai mudar. Meu pai vai chegar, vai pegar na tenda lá, vai falar, vem aqui meu filho, vamos sair para fora caçar comigo. Mas não aconteceu. Ele trocou a primogenitura com seu irmão e o lugar dele continuou na tenda. E sabe o que a Bíblia diz? Que Isaac amava a Esaú. Ele gostava do seu filho. Ele fala assim, eu não troco esse filho por nada. E Jacó continuava nas tendas. Não é a felicidade. Ele caiu na ficha dele, que quando ele falou assim, olha, eu queria a primogenitura. Demorou, eu consegui, mas a minha vida não mudou. E aí a felicidade dele estava sempre, quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando meu pai me tratar de uma maneira, eu vou ser feliz. Não, seja feliz agora, irmão, pelo amor de Deus. Seja feliz com o que você tem. Não tem área gourmet na tua casa? Faz a churrasqueira de tijolo lá, bota fogo, come carne e levanta a mão e vai glorificando o nome do Senhor. E fala, quando tiver, eu dou glória também, mas enquanto tem tijolo, eu vou dar glória a Deus. E ele ficava ali, sempre imaginando que as coisas iam ser diferentes. Olha em Mateus 11, verso 17, o que diz a palavra do Senhor. Mateus 11, verso de número 17. É Jesus que está falando essa palavra. Diz assim, nós vos tocamos flautas e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que comia e bebia. O 16, irmão, volta para o 16 para mim, por favor. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Verso 17. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Jesus está dizendo assim, olha, vocês pedem coisas para mim e depois vocês não aproveitam as coisas que vocês pedem. Aí Jesus está dizendo assim, eu chego aqui, aí vocês começam a dizer assim, pede uma canção, toca uma canção, Jesus. Aí Jesus toca a canção, ele fala assim, mas vocês não dançam, que adianta? Ele fala, aí você fala assim, não, mas hoje eu quero chorar. Canta uma lamentação, Jesus. Aí Jesus canta a lamentação, ele fala, mas vocês não choram, não adianta nada, vocês são como menino. O menino que está numa festa, mas entra no colo da mãe e começa a chorar. Sabe, o menino que está no velório, mas fica correndo para lá e para cá contente, não sabe aonde está, não sabe o que pede, e por isso nós não devemos ser esse menino. Mas sabe o que acontece? Tem horas na tua vida que a bênção de Deus ela vai chegar, e se você está falando, Deus, eu quero tal coisa e Deus te der, pelo amor de Deus, meu, dance, irmão, dance na presença do Senhor. Ele está dizendo assim, aproveita o tempo que vocês têm, quando a bênção chegar, dance, quando a tristeza chegar, chore, mas aproveite as bênçãos que eu tenho derramado sobre as tuas vidas. Fica esperando, não, amanhã eu estou feliz, depois da manhã eu estou feliz. Não, seja feliz agora, com aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Reconheça as bênçãos de Deus e se alegre, porque a comparação nem sempre vai dar certo. A comparação nem sempre vai ser correta. Você é feliz, e você vai ser mais feliz com aquilo que Deus te der. Porque se nós comparamos, nós erramos quando nós comparamos. Pense assim, eu vou fazer uma comparação. Pense assim, nós vamos comparar Jesus com Alexandre o Magno. Aí você vai falar assim, olha, Alexandre o Magno nasceu dentro de um castelo, filho de um rei. Jesus nasceu filho de José, uma família pobre e numa manjedoura. Alexandre, conhecido como o Grande, ele teve os melhores professores da sua época. Jesus não teve uma pessoa para ensinar ele. Quando ele chegou no templo, as pessoas diziam, quem foi que ensinou esse daí?
Alexandre conquistou a todo o mundo que existia na sua época. Jesus nunca andou num raio maior do que 500 quilômetros. Alexandre tinha um exército inteiro que ele comandava. Jesus teve 12 discípulos e mesmo assim, um traiu ele. Alexandre teve um exército lotado de cavalos e teve um cavalo chamado Bucéfalos que somente ele montou. Jesus montou em cima de um jumento e ainda o jumento era emprestado. Alexandre morreu com 33 anos. Jesus morreu com 33 anos. Mas Alexandre, ele morreu sentado no trono. E Jesus morreu crucificado como um ladrão. No enterro de Alexandre, parou todo lugar para que as pessoas pudessem ver esse homem passar. E no de Jesus, não tinha ali João, 3 Marias e poucas pessoas. Aí eu pergunto para você, quem é rei, irmão? Quem é rei? Faça essa comparação, então. Quem é rei? Alexandre certamente seria o rei da qual nós tanto esperávamos. Mas uma coisa eu digo para você, depois que passou 3 dias, Alexandre ainda continua enterrado ali, mas o nosso Jesus, ao 3º dia, ele ressuscitou e está aqui conosco. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O salmista vai dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o nosso Senhor, da qual é poderoso para salvar. Alexandre está morto ainda, meu irmão, e tem pessoas que não sabem nem sequer o nome dele, mas uma coisa eu sei, eu não falo a nível de Brasil, a nível de mundo, eu não falo a nível de Piracicaba, eu falo aqui, ó, a nível aqui, ó, Floriano Peixoto. Eu vou falar uma coisa para você, Jesus salva, meu irmão, Jesus batiza 32 pessoas no mês de agosto, Jesus cura, e Jesus em breve voltará e há de nos levar para o céu, no reino de glória. Quando eu olho para o lado espiritual, não tem comparação, meu irmão. O nosso Jesus, Ele é Rei e está sobre a nossa vida e vai nos abençoar de uma forma tremenda. Para de se comparar, pelo amor de Deus, irmão. Você é uma bênção, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Pega esse varão que está aí, pega essa vaquinha que está lá na tua casa, bebe leite, se alegra, come carne e vai glorificando a Deus, porque você é uma pessoa abençoado por Ele. Mas Jacó ficava pensando, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer o quê? Eu quero ser como meu irmão. Jacó, na comparação errônea dele, ele teve a pachorra de querer se parecer com o irmão, colocou peles de carneiro aqui para parecer que ele era peludo, falou, quero ser peludo igual meu irmão. Não, agora eu quero ser diferente, eu vou colocar a roupa do meu irmão, jogou a roupa do irmão dele, mas não tem jeito de enganar, meu irmão, não tem jeito de enganar Deus não, diante de Deus, nós temos que ser quem nós somos. Ele pega e faz essa enganação quando ele chega diante de Isaac. Isaac pega e fala assim, olha, o braço peludo é de Esaú. Ele fala, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele fala assim, não tem como, mas mesmo assim, ele já tendo uma cegueira, ele abençoa a vida de Jacó. Aí Jacó ele pega e ele vai sair na vida dele e vai começar a caminhar para Padã-Arã. Quando ele vai caminhando para Padã-Arã, sem conhecimento de Deus, sem entender quem ele era de fato, ele vai colocar uma pedra, e aí ele vai deitar sobre a pedra e ele vai ter uma visão. Ele vai ver anjos que subiam e desciam sobre a cabeça dele. E Jesus, lá em João, capítulo 1, verso número 51, diz assim, e de agora em diante, verei os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele teve uma visão, e Deus dizendo assim, eu estou contigo, Jacó, eu estou contigo, mas não é por você sendo Esaú, não, eu estou contigo porque você é Jacó. Mas sabe o que Jacó, de repente, no segundo momento, ele pensa, não, agora a minha vida vai mudar,
mudar. Eu tive uma visão celestial. Sabe o que eu quero agora? Eu quero um Deus de permuta. Eu vou fazer para Deus e Ele vai fazer para mim. Então ele fala para Deus assim: Deus, vamos fazer um negócio. Se o Senhor me abençoar, olha, se eu for, o Senhor me dá alguma coisa de volta. Eu vou servir ao Senhor, mas o Senhor me dá cavalo. Eu vou servir ao Senhor, mas o Senhor me entrega esposa. Eu vou servir ao Senhor, mas o Senhor me dá tal coisa. E aí ele começou a achar que ele servia a Deus, porque ele sempre queria uma permuta com Deus. Jacó encontrou uma das pessoas que eram professor daquilo que ele fazia, que era enganar as pessoas. Ele encontrou um tio dele chamado Labão, que depois vai virar o sogro dele, porque ele se casa, mas ele estava sempre passando a perna em Jacó. Jacó fica ali quase 21 anos, trabalhando 7 anos por uma esposa, 7 anos pela outra, e depois mais 7 anos para que ele conseguisse ganhar algum bem material. Mas ele sai. Eu acho interessante que quando Jacó, ele sai da terra do tio dele, e de repente no meio do caminho ele encontra com... O tio dele vem atrás dele, se encontra com ele. E aí ele para, e ele vai dizer assim: quem que é esse Deus a qual eu tenho servido? Eu não sei quem que é. Ele não conhecia o Deus de fato, quem ele era. Porque até ontem ele queria ser outra pessoa. Mas agora quando ele encontra, ele já era meio atribulado, o tio dele mais atribulado ainda. Ninguém conseguia falar assim: o meu Deus está aqui. Aí ele fala assim: o Deus de meu pai Abraão está aqui. E aí o tio dele fala: não, o Deus também do meu pai também está aqui. Ele não tinha ainda um contato com Deus, ele ainda não entendia o que é você ter relacionamento com Ele. E cada um clama o Deus do pai dele, porque não tinha contato. A Bíblia vai dizer assim, que Deus era o temor de Jacó. Mas ele chegou por um momento quando ele sai. Então ele vai se deparar com os maiores problemas da vida dele. Esse texto da qual nós lemos, diz assim, que ele chegou naquela madrugada, e ele apareceu no Val de Jaboque, um vale que traz transformação. E ele parou, e a Bíblia diz assim, naquela mesma noite, ele atravessou as suas 2 esposas, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, porém Jacó ficou só. Ele estava caminhando, querendo voltar para a casa dele. Mas sabe o que tinha lá, pastor Toninho? Tinha um irmão bravo. Tinha um irmão que falava assim: se voltar eu mato. Roubou tudo que eu tinha. Roubou a minha primogenitura, roubou a bênção do meu pai. Se voltar aqui eu mato. Aí ele pegava lá a sua ovelhinha e falava assim: ó, leva lá para o meu irmão e diga para o meu irmão que eu estou voltando. O irmão dele matava a ovelha e fala: se voltar aqui, da mesma forma que eu fiz com a ovelha, eu faço com ele. Agora ele fica temeroso. Agora ele já não consegue mais falar: o que eu vou fazer agora? Acabei de sair dali, quase morri, mas agora nesse vale o que eu tenho que fazer? Mas agora a vida dele, meu irmão, vai ser mudada, porque ele vai entender que nós temos que ter intimidade com Deus. Ele para, atravessa tudo, manda tudo, e ele fica sozinho, e ele dobra o joelho, e agora ele vai derramar a alma dele diante da presença de Deus, e ele vai dizer assim: Deus, agora não tem enganação, sabe? Agora não tem como eu querer ser meu irmão, agora o negócio é eu contigo, é você comigo. E aí ele começa a derramar a alma dele, e aí ele começa a clamar o nome do Senhor. É interessante que ele está com tanto medo do irmão dele, que a Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor chega diante dele e toca nele, mas na hora ele pensou: é meu irmão que veio me matar. Aí ele começa a grudar o irmão, o anjo começa a lutar com o anjo, e ali ficam os dois, meu irmão, a madrugada toda lutando. E sabe o que acontece? Vai chegar num momento em que, quando a alva do dia, quando começa a clarear o dia, ele olhou para aquele que ele lutava, e ele entendeu que aquele que ele lutava não era para ele lutar. Aquele que ele lutava era aquele que abençoava. Aquele que ele imaginava que estava lutando contra ele era aquele que haveria de trazer salvação, é aquele que haveria de trazer bênção sobre a vida dele. Ele reconheceu: eu já vi esse homem, eu já vi essa pessoa. Quem sabe lá em Betel, quando os anjos do Senhor apareceram, eu vi esse rosto. E aí ele pega e vai dizer assim: olha, me abençoa. O anjo diz para ele: me solta, porque a alva já sobe. E ele vai fazer uma pergunta que vai mudar toda a história dele. Vai dizer assim para ele: qual é o teu nome? E ele não podia dizer: Esaú é meu nome.
E ele não podia dizer assim, olha, eu sou outra pessoa. Ele vai ter que olhar para o anjo e dizer assim, eu sou Jacó. E Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, tinha tomado uma conotação tão diferente. Tinha tomado uma conotação de um enganador, aquele que passa os outros para trás. Mas agora ele tinha que estar ali diante de Deus, na face, olhando para ele e dizer quem ele era de fato. Não havia enganações. Não havia como falar para aquela pessoa que ele era outro. Então ele diz assim, eu me chamo Jacó, eu sou esse Jacó, eu sou o usurpador, eu sou aquele que enganou meu irmão, sou eu mesmo. E quando ele se derrama, mostrando para Deus de fato quem ele era, então aquele homem vai dizer assim, olha, agora que você reconheceu quem você é diante de mim, eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar a tua história, eu vou te dar um novo nome, não te chamarás mais Jacó, mas agora te chamará Israel, porque você reconheceu quem é, lutaste contra Deus e contra o homem e prevaleceste, e a tua vida vai ser abençoada. Você sabe, não tem como enganar Deus, não tem como nós chegarmos diante de Deus dizendo que nós somos outra pessoa. Eu estive pregando essa semana para uma pessoa. Eu já tinha pregado para ele um dia que ele estava passando por uma grande dificuldade, quase morrendo de Covid. E aí nessa semana eu encontrei ele. E aí ele pegou e falou para mim, falou, olha, pastor, eu não aguento. Ele falou assim, eu sou um pecador terrível. Ele falou assim, aquela vez lá eu aceitei a fé, mas agora eu sou um pecador terrível. Mas, irmão, me deu uma alegria, mano. Eu falei assim, ele está reconhecendo quem ele é. Sabe, ele não chegou mentindo, não. Aqui está tudo bem. Aqui é só alegria. Não, ele começou a falar para mim. Aí eu perguntei assim para ele, falei assim, me diga uma coisa. Quando você erra, você sente o seu coração aqui queimando, dizendo que você está errando? Ele falou, tem dia que eu erro, e aí eu chego em casa, eu choro. Aí eu falei, sabe quem que é? É o Espírito Santo de Deus. Ele está cuidando de você. Olha, não espere que tem coisas que vai acontecer de uma hora para outra, mas toda vez que você reconhecer os seus erros, o seu pecado, ser você mesmo diante da presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Não queira ser outro não, meu irmão, mas seja você mesmo diante da presença de Deus, porque nesse vale, Deus vai mudar a tua história. Ele estava lá, foi no vale que ele entregou a vida dele. Aí ele falou, vou chamar esse lugar aqui de Peniel, porque eu tenho visto o Senhor face a face. Agora Jacó estava transformado, agora Jacó era Israel. Agora ele levanta e ele fala para a família dele que ele ficava mandando carneiro, ficava mandando boi. Ele fala, não, agora eu mesmo vou, deixa comigo. Ele falou, agora eu vou enfrentar meu irmão, deixa comigo. Ele falou assim, agora eu já encontrei com Deus. Ele falou assim, agora a minha vida foi mudada, a minha história foi transformada. E ele vai andando, sabe por quê, meu irmão? Tem horas que nós pensamos que o mundo é só isso aqui, horizontal. Não, irmão, nós temos uma vida na vertical. Tem hora que nós temos que acertar as coisas com Deus, e aí Deus muda as coisas aqui. E ele foi caminhando, meu irmão. Mas agora, sabe o que ele tinha? Era o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele foi caminhando, ele foi marchando. Lá estava Esaú. Eu acredito que Esaú estava lá, meu irmão, segurando o seu escudo, segurando a tua espada, com raiva, com ódio do irmão. Mas sabe o que aconteceu? Na frente de Jacó agora, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus atravessou o escudo, atravessou a couraça, entrou no coração de Esaú. Ele teve que deixar tudo aquilo lá, recebeu o irmão dele de braços abertos, porque ele viu a transformação que Deus estava fazendo na vida do seu irmão. Jacó queria ser Esaú, mas ele tinha que passar por transformação. Jacó não tinha tido um encontro com Deus, mas teve um momento que ele teve que ter um encontro com ele. Jacó, ele pensava que as coisas, as bênçãos, era ter muita coisa material. Mas agora, encontrando seu irmão, ele pega, a Bíblia diz assim, encontrando seu irmão, ele insistiu para que tomasse. Ele diz assim, e insistindo ele disse, toma tudo o que tenho.
porque agora a bênção do Senhor é sobre a minha vida. Um homem materialista, que vivia para as coisas materiais, mas agora, tendo um encontro com Deus, a vida foi transformada. Ele falou assim, olha, e insistiu com ele, dizendo, toma tudo o que tenho, porque agora eu já tenho tudo do que preciso. E largou todas as coisas para o irmão dele e foi embora, com a vida transformada. O que eu quero dizer para você, é que você já tem tudo que você precisa aí, ó. É só você ter comunhão com Ele, porque a transformação, ela vai acontecer na tua vida. E digo mais, nós estávamos cantando aqui, que essa tempestade, Deus está no meio dessa tempestade. Não lute com aquele que quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Às vezes Deus está te levando para um vale, para que você ore um pouquinho mais. Às vezes Deus te leva nesse vale, para que você tenha intimidade com Ele. Esse vale vai passar, meu irmão. Esse vale vai acabar, mas você não vai sair mais o mesmo, não. Você não é mais Jacó, mas agora você é Israel. E Deus está no meio dessa tempestade e vai te dar vitória em nome de Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estou mancando aqui, porque eu fui cantar Joquebede ontem, e a hora que eu fui cantar o Joquebede dançando, fisgou a minha panturrilha. Então está tranquilo, viu? Não é nada de doença não, aleluia. É só falta de exercício. O pastor está aqui, a banda pode chegar, a palavra está no coração dele. E o maior problema da humanidade é comparação, é ou não é verdade? Nós temos que parar de comparar as coisas. Porque quando a gente compara muito a grama do vizinho, a gente esquece de cuidar da nossa. E eu vou pedir que ele ore por você agora. Quantos que estão aqui hoje? E você recebeu essa palavra. E eu estou muito orgulhoso hoje, nessa manhã, dos nossos pregadores aqui. Como é bom ouvir vocês. Às vezes as pessoas falam assim, deixa eu pregar na sua igreja. Eu falo assim, gente, eu não dou conta nem de escalar o meu time. De tanta gente que eu tenho lá boa, que prega, que nos abençoa, não tem nem tempo de escalar o meu time. Como é que eu vou trazer gente de fora? Mas de vez em quando a gente traz um, né? Mas olha bem para mim. Olha bem para mim. A sua vaquinha é a melhor de todas. O seu pasto é o melhor de todos. E aquilo que o Senhor tem na sua mão é o suficiente. O que o Senhor colocou na sua mão é suficiente para você ir dar fruto, o seu fruto permanecer. Quantos creem nisso mesmo? Que aquilo que você tem é o melhor que você pode? É isso aí, meu querido cruzeirense. Aleluia. Se coloque de pé na presença de Deus. Coloque-se de pé. E se tem uma canção que a gente pode cantar aqui hoje, é a bondade de Deus. Mas como a palavra está na boca do pastor, eu quero que você abra a sua mão assim, olha. E ele vai orar por você. E ele vai abençoar você agora. E ele vai profetizar na sua vida, para que haja gratidão. Um dia eu falei assim, Marcelo, se eu não sei estar contente com aquilo que eu tenho, como que eu vou ser feliz com aquilo que eu penso que eu terei? Vamos nos alegrar com aquilo que a gente tem. Irmãos, a vida é maravilhosa. Esse mês de setembro é o mês do combate ao suicídio. E viver é a coisa mais linda que Deus deu para a gente debaixo desse céu. Vai viver em paz. Primeira forma de viver em paz é ser grato. Coloque a gratidão no seu coração e receba essa oração agora. E você do online, se coloque de pé na sua sala. Se tem condição, fique de pé onde você está agora, só se não estiver no carro. Mas se coloque de pé. Abra sua mão como o povo está aqui no presencial hoje e receba essa oração. Senhor Deus, nós te pedimos agora, Pai, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Meu Deus, quantas das vezes, ó Pai,
Nós temos, ó Deus, olhado para outras coisas e não temos valorizado aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Mas este momento, ó Pai, aqui nesta manhã, nós estamos aqui, ó meu Deus, com a nossa vida entregue diante de Ti. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, com o nosso coração nu diante de Ti, dizendo, meu Pai, que nós somos, meu Pai, essas mesmas pessoas, alegres daquilo que nós somos, alegres por aquilo que nós já temos recebido de Ti. Meu Deus, então nós clamamos a Ti, Senhor. Meu Deus, vem abençoando a cada pessoa que aqui está. Meu Deus, que a Tua bênção sobre a vida deles. Eu creio, meu Deus, numa vida transformada. Meu Deus, eu creio, ó Pai, que essas pessoas podem ser príncipes e princesas no Teu nome. Meu Deus, eu acredito, meu Pai, que a palavra transformadora vai mudar, meu Pai, todos os status. Meu Deus, que a palavra, meu Deus, vai fazer uma transformação tão tremenda, que essas pessoas, meu Deus, vão sair daqui glorificando o Teu nome, entendendo, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem colocado no coração delas vai ser uma bênção. Mas eu lhe peço mais, ó Deus, eu lhe peço, ó Pai, que cada um que esteja aqui, que seja agradecido a Ti, que o Senhor lhe acrescente. Meu Deus, se ele tem a vaquinha dele lá, meu Deus, e já está o abençoando, abençoa mais em nome de Jesus. Meu Deus, que eles sejam totalmente abençoados por Ti, que a casa deles vá bem, que o trabalho deles vá bem, que o carro deles seja uma bênção. Meu Deus, que eles tenham apetite. Meu Deus, que eles tenham sono. Meu Deus, que eles possam dormir de uma maneira tremenda. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida deles em todo aspecto. Eu lhe peço, ó Deus, desde agora e para sempre, dai a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.